O insano caso que aconteceu em um bar. Esse caso ocorreu em 2006. Isso quer dizer que até o momento que eu estou contando esse caso, já se passaram 19 anos desde que tudo aconteceu. Hoje eu vou contar um caso que é no mínimo, como posso dizer, insano, estranho, não sei. Só sei que até agora não consigo entender. Vamos ver se no final desse caso você vai concordar comigo ou não. Naquela noite, era março de 2006. Enquanto a cidade inteira parecia adormecida, um detalhe quase imperceptível mudaria tudo para sempre. Brian Schaefer, um jovem estudante de medicina, caminhava entre as luzes amareladas do bar como se nada pudesse abalá-lo. Mas, cada passo registrava uma história que ainda ninguém compreendia. Olá, amados aqui da Sala de Justiça. E para quem não me conhece ainda, o meu nome é Solange Benite e aqui no canal da Sala de Justiça eu conto e reconto crimes reais para quem gosta de True Crime. E se você gosta de histórias assustadoras, sombrias e impactantes, está no lugar certo. Todas as quartas o canal traz um vídeo, garantindo muita história intrigante para você. Então, vem comigo que no caminho eu te explico. E enquanto isso, na Sala de Justiça, Brian havia saído com amigos no início da noite de 31 de março para comemorar o início do recesso da primavera. Na noite de 1º de abril de 2006, Brian, de 27 anos, morador de Columbus, Ohio, ele entra no bar Ugly Tuna Saloon e cada passo seu é capturado pelas câmeras. Ele sorri, conversa, brinda, mas por trás desse sorriso existe algo silencioso, quase imperceptível. Sem que ninguém perceba, a história muda. Brian entra e nunca mais é visto saindo. As gravações mostram a porta abrindo para dezenas de pessoas, mas nunca para ele. É como se ele tivesse atravessado uma parede. As pessoas continuam rindo ao redor, sem saber que estão presenciando o início de um dos desaparecimentos mais intrigantes de Ohio nos Estados Unidos. E a pergunta que assombra tudo é inevitável. Como alguém pode desaparecer em um bar cheio de câmeras sem deixar qualquer pista? Pois é, amados, essa é a pergunta. Como? O bar em Columbus era cercado por câmeras internas e externas, todas posicionadas para registrar qualquer entrada ou saída. Mesmo assim, Brian simplesmente não aparece deixando o local. A única saída alternativa era uma porta dos fundos que dava acesso a um canteiro de obras. Porém, o espaço estava cheio de barro, entulho e obstáculos que deixariam marcas óbvias em qualquer pessoa que tentasse passar por ali. Amados, olha que estranho isso. Nenhuma pegada foi encontrada, nenhum objeto deixado para trás, nada. E eu acho isso muito perturbador. E vocês, o que acham? Quando a polícia revisou as gravações das ruas próximas, a situação se tornou ainda mais perturbadora. Nenhuma câmera capturou Brian. A partir do momento em que ele entrou no bar, ele simplesmente deixou de existir nas imagens. É muito surreal isso. Na investigação, a polícia interrogou amigos e familiares. A namorada de Brian, chamada Florence, que se recusou a fazer o teste de polígrafo, o que gerou desconfiança, mas ela não foi acusada de nada. A polícia começou as buscas por Brian no bar Ugly Tuna, o mesmo bar onde ele foi visto pela última vez. Com a região próxima ao South Campus Gateway, era conhecida por ser mais deteriorada e apresentar altos índices de crime, o edifício da Gateway, que reunia o bar e vários outros comércios, contava com câmeras de vigilância instaladas. As gravações foram analisadas e revelando Brian. Florence e Meredith Reed. Meredith era uma amiga de Florence. Apareceram nas imagens subindo a escada rolante que levava à entrada principal do bar às 1h15 da manhã. Brian também foi visto pelas câmeras do lado de fora do estabelecimento por volta da 1h55, conversando rapidamente com duas mulheres e acenando ao se despedir, antes de desaparecer do alcance da câmera.
O equipamento não registrou sua saída instantes depois, quando o Ugly Tuna encerrou as atividades. Este momento permanece como o último em que Brian foi oficialmente visto. Os investigadores começaram a considerar a possibilidade de que Brian tivesse mudado de visual ainda dentro do bar, talvez trocando de roupa ou colocando um boné, mantendo a cabeça abaixada para não ser identificado pelas câmeras. Também levantaram a hipótese de que ele poderia ter deixado o prédio por uma rota alternativa. Porque havia uma porta de serviço, raramente usada pelo público, localizada a poucos metros do último ponto onde Brian foi visto. Essa saída levava a um corredor no primeiro andar que, naquela época, conectava diretamente a uma área em obras, que possuía sua própria saída para a rua. Alguns agentes acreditavam que atravessar aquele espaço seria complicado até para alguém sóbrio, quanto mais para Brian, que provavelmente estava alcoolizado naquela madrugada. Mesmo assim, havia a chance de que as câmeras da região não tê-lo registrado. Uma delas fazia movimentos de varredura contínuos e a outra dependia de operação manual, deixando assim brechas nos momentos filmados. Os investigadores, então, passaram a revisar as gravações de estabelecimentos vizinhos, na esperança de que alguma câmera tivesse registrado Brian após ele deixar o Ugly Tuna. Eles analisaram as filmagens de outros 3 bares situados na redondeza, buscando qualquer sinal que indicasse por onde ele poderia ter passado. Apesar do esforço e da quantidade de material examinado, nenhuma das câmeras dos locais próximos mostrou qualquer imagem de Brian, deixando a linha do tempo ainda mais confusa e sem respostas. A investigação se expandiu rapidamente a partir do Ugly Tuna, com equipes de policiais, às vezes acompanhadas por cães farejadores, vasculhando cada trecho ao redor do bar. Eles percorreram calçadas, abriram containers de lixo, examinaram depósitos de resíduos e bateram de porta em porta perguntando aos moradores se alguém tinha visto o Brian. Panfletos com sua foto foram espalhados por toda a região, destacando a tatuagem em seu braço direito, inspirada no boneco palito da capa do single Alive do Pearl Jam, uma de suas bandas favoritas, além de mencionar a marca característica presente em uma de suas íris. A polícia conseguiu até autorização da cidade de Columbus para acessar o sistema de esgoto e realizar buscas subterrâneas. Apesar de todos esses esforços, nada relevante foi encontrado. Quando os agentes foram ao apartamento de Brian, localizado na King Avenue, a apenas 6 quarteirões do bar, encontraram o carro dele estacionado diante do prédio. No interior do apartamento, tudo estava em ordem, sem qualquer sinal de que algo incomum tivesse acontecido. Após vasculharem por muitos quilômetros em todas as direções a partir do bar Ugly Tuna, as autoridades começaram a levantar hipóteses que iam além de um simples acidente ou de um possível ato criminoso. Como a mãe de Brian tinha falecido pouco tempo antes, surgiu a ideia de que ele teria se isolado por um período para lidar com o próprio luto, buscando ficar sozinho. Apesar disso, essa história perdeu força quando ficou claro que ele não retornaria. Seu sumiço acabou se mostrando definitivo, e ao longo da investigação, nada surgiu que indicasse um motivo plausível para que ele tivesse escolhido desaparecer por vontade própria. As pessoas que tiveram contato com Brian naquela noite, inclusive o próprio pai dele, foram chamadas para realizar exames de polígrafo. Tanto o pai de Brian quanto Meredith Reed, a amiga de Florence, foram aprovados no exame do polígrafo, assim como todos os demais envolvidos, enquanto Florence decidiu não participar do procedimento, como eu já havia mencionado. As 2 mulheres com quem ele havia sido visto conversando nos últimos momentos foram identificadas mais tarde, em 2009. Elas afirmaram que nunca receberam qualquer pedido para realizar o teste. Alex Wagoner, ex-namorada de Brian, passou a ligar para o celular de Brian
todas as noites antes de dormir, mantendo esse hábito por muito tempo após o desaparecimento. Na maior parte das vezes, a chamada era enviada diretamente para a caixa postal. Mas em uma noite de setembro aconteceu algo diferente. O telefone chegou a tocar 3 vezes. Alexis disse, abre aspas, continuei ligando só para escutar, porque era um dos sons mais reconfortantes que já ouvi, mesmo sem ninguém atender. Fecha aspas, escreveu ela em sua página no MySpace. A singular operadora responsável pelo serviço de Brian afirmou que o que Alexis ouvia poderia ter sido causado por uma falha no sistema. Apesar disso, um registro de sinal do aparelho foi capturado por uma torre de celular em Hilliard, a 23 quilômetros ao noroeste de Columbus. A polícia recebeu diversas informações, mas nenhuma delas levou a algum progresso na investigação. Durante um show do Pearl Jam, ainda naquele ano em Cincinnati, o vocalista Ed Vedder usou uma pausa entre as músicas para pedir ao público qualquer pista sobre o desaparecimento de Brian, porém não houve nenhuma ajuda. Supostos avistamentos em Michigan, Texas e até na Suécia foram examinados pelas autoridades. Randy Schaefer, pai de Brian, ainda lidando com a recente perda da esposa, continuou a procurar o filho por conta própria. Uma médium foi consultada pelo pai de Brian e ela afirmou que o corpo de Brian estaria na água próximo a um pilar de ponte. Randy, junto com Derek, irmão mais novo de Brian, e outros moradores interessados no caso, compraram botas e dedicaram grande parte do tempo livre às margens do rio Olentangy, que passa por Columbus, próximo ao campus da OSU, vasculhando sem sucesso a área próxima às pontes em busca do corpo. Essa hipótese fez com que as autoridades considerassem, ainda que rapidamente, a teoria envolvendo o chamado assassino da carinha sorridente, muito questionada. O que significa o assassino da carinha sorridente? Amados, vou explicar isso aqui só para ficar claro para vocês, ok? Abre aspas. O assassino da carinha sorridente se refere a Kate Jesperson, um assassino em série real que marcava seus crimes com o desenho de uma carinha sorridente, smile face, e enviava cartas com essa assinatura para a mídia, tornando-se famoso como o Happy Face Killer, assassino da carinha sorridente. Fecha aspas. No entanto, a polícia de Columbus descartou qualquer conexão entre Brian e o suposto criminoso, seguindo o mesmo posicionamento da maioria das agências de aplicação da lei, incluindo o FBI, que também investigaram o desaparecimento. No momento em que Brian desapareceu, seu pai Randy se uniu a familiares de outros adultos desaparecidos em Ohio para pressionar a legislatura estadual a aprovar uma lei que criasse um protocolo oficial para esses casos. Na época do desaparecimento de Brian, cada departamento lidava com essas ocorrências de maneira própria, e muitos acreditavam que isso atrapalhava as investigações sobre seus parentes. Infelizmente, o pai de Brian, Randy, faleceu em 2008 sem saber o que aconteceu com seu filho. Porém, antes de seu pai morrer, a proposta já havia sido sancionada e se tornado lei. A família de Brian mergulhou em desespero. Eles buscaram por Brian por meses. Cartazes foram espalhados pela cidade. Grupos de voluntários reviraram becos e estacionamentos. A polícia interrogou cada pessoa presente naquela noite. Todos descreveram Brian como sociável, animado, conversando normalmente. Mas havia uma verdade silenciosa. Semanas antes, ele havia perdido a mãe para o câncer. Essa dor invisível se tornou parte da investigação. Sem pistas físicas, nenhuma teoria era descartada. As teorias eram fuga voluntária, crime, confusão mental, mas nada preenchia o vazio deixado por sua ausência. E cada dia que passava, aumentava a sensação de que algo inexplicável havia acontecido. Com o avanço das investigações,
teorias começaram a se multiplicar. Alguns acreditam que Brian tinha sido vítima de um crime dentro do bar, removido de forma estratégica por alguém que conhecia a estrutura do local. Pode ser, né, amados? Outros afirmam que ele pode ter escapado por um raro ponto cego das câmeras. Pode ser também, mas aí ele nunca mais foi visto. Estranho isso, né? Há ainda quem diga que Brian decidiu abandonar a própria vida após o trauma emocional recente. Mas as teorias mais inquietantes sugerem que ele esteja vivo, em algum lugar incapaz de pedir ajuda. Amados, eu posso estar enganada, até mesmo porque aqui não tem lei Maria da razão, mas eu não acredito nesta hipótese. E vocês, acreditam? Eu não. Em 2020, uma foto que circulou na internet alegava mostrar Brian em outro país. A polícia investigou e classificou a imagem como falsa. Mesmo assim, o impacto reacendeu o mistério. As últimas horas de Brian foram analisadas com precisão quase cirúrgica. Gestos, expressões, diálogos triviais, tudo passou a ser revisado como se cada movimento escondesse uma pista. Especialistas cogitaram hipóteses de dissociação emocional, desorientação ou até intervenção externa. Mas nada se encaixava sem deixar lacunas. A ausência de marcas, testemunhas ou registros transformou o bar em um cenário desconfortável, quase sobrenatural. As portas estavam ali, as câmeras estavam ali, as pessoas estavam ali, mas Brian não saiu por nenhuma daquelas portas. Meu Deus, isso é muito intrigante. Para mim, e ao mesmo tempo, angustiante. E para vocês? Ai. Anos se passaram, mas o desaparecimento de Brian continua sem respostas. Seu pai, que dedicou o resto da vida procurando pistas, morreu sem conhecer a verdade. Deixou apenas uma frase que ecoa até hoje entre investigadores e curiosos. Abre aspas. Não quero morrer sem saber o que aconteceu com meu filho. Ai, que triste, muito triste isso. Hoje, especialistas ainda estudam o caso, analisando imagens antigas com tecnologia moderna e tentam desvendar um mistério que parece desafiar o próprio tempo. Brian Randall Schaefer, de 27 anos na época dos fatos e estudante de medicina, permanece listado como desaparecido. Que mistério é esse nesse caso? Eu não sei vocês, mas eu fiquei com o coração apertado porque o pai de Brian morreu sem saber o que realmente aconteceu com seu filho. E isso é realmente muito triste. Até mesmo porque já estamos em 2025. Já se passaram 19 anos do desaparecimento dele. E até hoje ninguém sabe onde Brian está ou o que aconteceu com ele. Mistério. E resta apenas a pergunta que nunca cala. Será que algum dia saberemos a verdade? Eu gostaria muito de saber o que aconteceu com Brian Schaefer. E você? O que achou desse caso? Deixe sua opinião nos comentários. Será que algum dia saberemos a verdade? Será? O que aconteceu com Brian e onde será que ele está? Então é isso. Obrigada por sua presença aqui. Esse foi o caso de hoje. E se você tem interesse em histórias criminais reais, se inscreva no canal, deixe o sininho, deixe o seu like, compartilhe para mais pessoas, porque isso me ajuda muito. Lembrando que os vídeos da Sala de Justiça também são podcast, e você pode ouvir quando e onde quiser. Não perca os próximos episódios, porque histórias assim você só encontra aqui, na Sala de Justiça. Beijos da Sol e até a próxima!